boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, sei lá, hora que virem isto. Ahm, Isto é daqueles posts que uma pessoa fazer. Porque eu, um dia destes, fiz aqui um post a testar, digamos, a inteligência artificial, onde testei lá a Gemini e fiquei assim um bocado espantado com o nível de conhecimento que a inteligência artificial tem, o que será assustador para o futuro, ok? Mas enquanto a inteligência artificial estiver em boas mãos, acho que será uma boa, é mais uma ferramenta. A inteligência artificial é uma ferramenta, mas também é bom que se crie regras e porque a IA, se entrar em descontrole, vai ser muito grave para várias coisas e várias pessoas. Bom, mas falei aqui em autores livros, quando falei com o Gemini, até deu assim um ar muito intelectual. Não sou um intelectual, sou um plebeu, ok? Apenas gosto de ler, ao pessoal. E sempre gostei desde criança. Acho que nós... A leitura é um hábito que se está a perder, infelizmente. Quer dizer, o pessoal lê muito, mas lê muita palha. Só lê merdas de Facebooks, de Instagrams, de TikToks e não sei o quê. E, percebem? E a gente, sem querer, vai embrutecendo ao pessoal. Ou então temos que dar mais originalidade àquilo que fazemos. Pronto, o que eu vos quero dizer é que assim, eu tanto leio um Essa de Queiroz, um Aquilino Ribeiro, como leio um almanaque do Walt Disney, pessoal. Como leio... E quando vou abastecer o carro, nas bombas de gasolina, às vezes estou naquela fila, né, de pagamento, estamos sempre ladeados, digamos, de revistas, daqueles cor-de-rosa, e chocolates, e aquelas coisas todas, e tem sempre almanaques do Walt Disney, ok? E eu, quando sou assim e vejo que está muita gente atrás de mim, pico sempre um ou dois, faz favor, é para pagar o teu combustível. Porquê? Porque gosto de ler o Walt Disney, pessoal, eu gosto de almanaques, pá. Eu sei que muitos de vocês vão dizer, essa merda é a criança. Não é, pá. Espero que vocês nunca deixem morrer a criança cá dentro de vocês, ok? Pronto. Mas isto, atenção, para mim é tão importante ler isto, um almanaque do Walt Disney, como um Essa, um Júlio Diniz, um Garrett. Para mim, é a importância quase a mesma, pessoal. Porque eu, quando leio qualquer coisa, é para me fazer bem à mente, ok? Para me despertar emoções, sentidos. E os almanaques, mas qual é o adulto que não gosta de ler um almanaque de vez em quando? Até para ler-me todos os dias. Pronto, mas fazer o quê? Também compro muito papel higiênico encadernado, pessoal. Compro muito. E vou-vos explicar. Eu tenho mais, só que, olha, lembra-se quando Vale Azevedo teve preso, lançou este livro que era o Armadilha? Este livro aqui está espetacular. O Vale Azevedo aqui antecipou, digamos, o Apito Dourado. Pronto, este livro foi escrito por ele enquanto ele estava na prisão. Ele ganhou aqui dinheiro com pau. Ele aqui só nunca falou que vigarizou Benfica, que teve o caso Ovchnikov e aquelas famílias mais importantes. Portanto, este era um homem, é um grande vigarista, do qual o Benfica, não é meu clube, mas acho que se não o apanham a tempo, ele ia destruir o Benfica, o pessoal. Mesmo assim fez moça. Portanto, repara, um homem sensato não compra esta merda, ok? E passados uns tempos, o que é que eu comprei? O livro de José Veiga. Como tornar o Benfica campeão. Pronto, estive a ler porque eu gosto de saber o que é que os homens pensam. Eu gosto de saber o que é que catapulta estes homens para o sucesso. Quando eu acho que por trás destes gajos está quase um imbecil. Mas há detalhes. Este aqui que é o Redondo, ok? Porque é que o Redondo foi assassinado no interior do Benfica. Pronto. Mas tenho mais. Tenho muitos mais. Tenho do Deco. Também tenho aqui o do Mourinho. Também tenho aqui o do José Mourinho. Estive a ler aqui o José Mourinho. Não tem nada especial.
não é um livro autobiográfico, mas é quase. O Ludovico é um livro nojento. É ele a gabar-se da vida dele. Portanto, estes livros todos que já vos mostrei, nenhum deles tem conteúdo, ok? Estes gajos venderam livros à época porque o nome deles estava muito em alta e, como tudo, quando está em grande cotação, vende-se. Queria-vos aqui um livro que já o tenho desde os 27 anos, que é um livro de um americano, Tom Hopkins, que é o Manual de Vendas, porque na altura não havia quase literatura de vendas. Este livro, aqui à custa da página 178 ou 180, muito dinheiro ganhei. À custa de uma página de leitura, pessoal. Gostei de Tom Hopkins, que isto é um vendedor americano, um gajo que vende qualquer coisa. Ele aqui relata 2 casos de grande sucesso e quero aqui até queria aqui relembrar. Ele aqui fala, em variedíssimos casos, ele aqui fala, estávamos no princípio do século passado, e para só dar assim 2 exemplos brilhantes de vendas. Houve um man que construiu uma série de casas, só que estava assim, tipo, junto a uma VCI, aqui no Porto, e os carros, quando passavam com grande speed, nem reparavam que ele tinha casas quase. E então o gajo estava desesperado e contratou um jovem publicitário para vender as casas. Na época só havia 2 meios de publicidade. Era a rádio ou aqueles bigs outdoors. O outdoor é publicidade para pessoas em movimento. E então, aqui o Tom Hopkins, neste livro, descreve muitos casos de sucesso de vendas e pequenos truques. O que é que esse publicitário fez para vender as casas? O gajo fez apenas um outdoor. Ele reparou que ao fim do dia, o trânsito já nos anos 20, ao fim da tarde também ficava entupido, não é? Naquelas horas de ponta. O que é que o gajo fez para vender as casas todas? Só este simples toque mágico. Pôs um big outdoor e dizia só com esta frase: se você vivesse aqui, já estava em casa. Em 2 meses vendeu tudo, pessoal. Porque o pessoal, ao fim do dia, no trânsito congestionado, ficava ali, agarrado ao volante e tal, entretanto olhava para todos os lados, que é uma coisa normal, e depois lia aquele outdoor. Se você morasse aqui, já estava em casa. Aquilo, um gajo de ler aquela merda todos os dias, ele vendeu as casas ao man. Outro foi um dos fabricantes de vidro, um vidraceiro, queria um vidro de merda, também queria vender e tal, e vocês sabem, quem vence na América vence no mundo todo. Ponto. Quem vence nos Estados Unidos vence no mundo todo. Temos cá sucesso do iPhone, Microsoft, tem tudo para vocês quiserem. No vidraceiro, o gajo, o que é que o publicitário fez? Criou também um outdoor, que digamos era a ferramenta mais usada na época, e pôs o vidro dele com um elefante por cima. O vidro do gajo é um vidro fraco, se vocês dessem um peido, o vidro quebrava. Mas aquele publicidade no outdoor, com o vidro do fulano publicitado e com um elefante em cima, transmite uma imagem de força. Olha, o gajo em menos de 1 ano chegou a número 1 dos Estados Unidos. E depois, claro, melhora a sua qualidade e lá ficou. E depois era só exportar também. Para se enriquecer basta vender-se para os Estados Unidos. A Europa e o resto do mundo já vem por acréscimo. Pronto, este livro de Tom Hopkins eu comprei muito jovem. Ajudou muito profissionalmente, ajudou-me a ter percepção de outro tipo de coisas. E pronto, este gajo é considerado um especialista mundial, não sei por quem, acho que aqui é só apenas um exagero de capa, chamado um clickbait, vamos chamar assim, porque agora a gente no YouTube, quando vê títulos muito apelativos, a gente chama-lhe clickbait. Isto seria, digamos, um clickbait à época. Este livro devo ter comprado por volta do ano 1988, 89, por aí. Bom, mas voltando aos livros esportivos, eu só dou alguns para vos dar um caso. Tenho aqui o livro do Pinto da Costa, pessoal. Largos Dias Tem 100 Anos. Pois é, eu não gosto dos androides, mas pronto, tive aqui, este é um livro que está muito bem escrito, nota-se não foi ele, ok? Tem aqui fotos do antigo Presidente da República, Mário Soares, aqueles todos. Pronto, o sucesso deste homem, ele até aos 40 anos
era quase um sem-abrigo, pessoal. E quando tomou o Porto de assalto, pronto, o resto da história já toda a gente sabe, já sabe de cor. O que é que eu penso deste homem? O pior. O pior. Claro que os adeptos do Futebol Clube do Porto e simpatizantes e sócios olham para este homem como se fosse um deus. Para mim, não passou um demónio. Mas a seguir comprei outro. Aqui, ó, pessoal. Comprei Luz e Sombras de um Dragão. Claro que este livro aqui também está escrito pela Felícia Cabrita, que é uma benfiquista dos quatro costados, não é? E a Ana Sofia Fonseca. Eu acho que não conheço bem esta fulana, mas conheço o marido. Acho que o marido é um cineasta qualquer. Pronto, aqui este livro de Pinto da Costa é só dar no Pinto da Costa, pessoal. Pronto. Ele aqui fala nos humores de Carolina, aquelas coisas todas. Pronto, mas aqui é um livro, digamos, tendencioso, ok, pessoal? Pronto. O outro é o Pinto da Costa a falar, mas engraçado, a partir da página 7 eu já conhecia tudo. Quer dizer que estou a ficar velho. Não, mas, pronto. Também tenho do Deco, algures, tenho as notas de Bologna, essa merda toda. E também tenho eu, Carolina. Pois é. Então ia ter o Pinto da Costa e ia ter a Carolina Salgado. Pá, a Carolina Salgado, está aqui aqueles bilhetes que ele deixava, de meu amor, não sei o quê. Isto aqui é de uma baixaria do caraço, lá. Este livro aqui, a ideia que eu tenho é que quem escreveu este livro para ela, ou dizendo-se que era a Carolina, mas não era, acho que foi a Felícia Cabrita, eu desconfio disso. Pronto, ela aqui foi uma mulher baixa, porque, pronto, a gente já todos nós sabíamos quem ele era. Onde é que ele conheceu esta mulher? No calor da noite. E atenção que ela nunca desmentiu e dizia que lá trabalhou com muito orgulho, ok? Eu aprecio o valor às rameiras, às meretrizes. Quem diz ao que vem já tem o meu respeito, ok? Eu não gosto de mulheres que se dizem sérias e são umas putas, ok? Pronto. Esta era a rameira de profissão e nunca escondeu que era uma meretriz. Claro que se enfiou pelo Pinto da Costa dentro pelo interesse económico. Mas espera aí, é só a Carolina? Convenhamos, não é? Pronto, li assim o livro da Carolina sempre que ia à casa de banho. Bom dia, meu amor, amo-te cada vez mais. Aqueles bilhetes de amor. Pá, eu não sei como é que um homem com 60 e tal anos consegue deixar este tipo de bilhetes, meu. Ou uma mulher que conheceu numa boate. O calor da noite, não é? Tive uma certa dificuldade. A ideia que eu tenho sobre Pinto da Costa é que ele era um homem muito carenciado. E pronto, chegou a uma altura que tinha o Porto na mão, o dinheiro todo que queria, e as mulheres eram, pronto, era para, digamos, era para usar e deitar fora, ok? E tem aqui este também. Tem aqui mais este. Não é este, pronto, este é o último. De Pinto da Costa tem 2. Portanto, para dizer o quê? Que eu também compro muito papel higiênico encadernado, pessoal, ok? Um homem sensato, um homem educado, um homem culto, jamais compraria esta merda. Jamais. Mas quem diz este? Diz Vale Azevedo, o Armadilha, diz as notas de Bologna, o livro do Deco tem para ali. Também tenho um livro de Vitor Bahia. São livros que eu compro assim, digamos, por impulso. Ir a qualquer sítio, ou um hipermercado, vou sempre à parte dos livros. E pronto, às vezes tirava um livro fixe. E deixa-me levar isto para ver o que é. Deixa-me ver como é que esta gente pensa, porque é importante a gente saber o que as pessoas pensam. Só que assim, na verdade é um erro o que eu estou aqui a dizer, porque se estes livros são escritos por outras pessoas, na verdade o livro fica escrito da forma que o autor oculto escreve. Aqui a Carolina deu umas dicas, pronto, daqueles truques dos quinhentinhos, dos chocolatinhos, de receber árvores em casa e tal. Portanto, isto sabe muito bem que é uma corrupção ativa, mas a pessoa que escreve depois também pode distorcer ou pode ocultar mais factos. Eu valorizo os livros que são escritos pela pessoa, com pseudónimo, qualquer coisa, mas dou sempre essa prerrogativa a quem escreve. Porque quando a gente escreve um livro, depende do romance, ficção, se quiser, uma história da carocha, a gente
quem lê também faz um juízo de valor sobre o autor, ok, pessoal? Eu já li muitos livros de autores muito conhecidos e famosos em que eu discordei em tudo que ele escreveu. A ideia que eu tenho, se ele ressuscitasse e ele mandava queimar os livros todos. Okay? Não vou comparar os tempos, porque quem escreveu um livro no século passado escreve em conformidade com a época em que está, ou com a época que tenta descrever. Eu nunca olhei para qualquer ano, para qualquer século, com os olhos do século XXI e com os olhos de 2025, não é? Que é o ano em que estamos. Portanto, é importante que as pessoas, quando ouvem alguém que escreveu, ou perdão, que leiam alguém que escreveu qualquer coisa, que tenham que pensar como se estivesse naquele ano, ou naquele século. Porquê? Porque se vocês lerem um livro, por exemplo, vamos ler um livro de um trapalhão francês que escreveu um livro muito famoso há 500 anos, portanto estamos a falar do Michel Nostradamus, onde ele faz previsões que acerta. Eu tenho esse livro também ali, onde acerta na Segunda Guerra Mundial, assim ao lado com o nome de Hitler, fica Heidler. Pronto. Ele acerta na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e prevê a Terceira. Pronto. Aquilo depois é aquela lógica do copo meio cheio, meio vazio. E eu, ao ler aquele livro, também posso levar para outro tipo de coisas. E se quiser arranjo lá, naqueles versos do Michel Nostradamus, que o Sporting vai ser campeão para o ano. E se quiser levar o tipo de leitura, o gajo tinha uma particularidade, não sei se aquilo era um talento natural, se fosse uma coisa muito estudada, é que ele escrevia de maneira que aquilo parece que ia dar com todas as épocas. É quase, digamos, a poesia intemporal e que acerta em qualquer tempo, pessoal. Em qualquer época. Eu acho que o livro, se for livro que vai ser lido, com toda a certeza, daqui por 400 anos, que eu prevejo que nenhum de vocês já cá esteja, as pessoas daqui por 400 anos, portanto em 2425, vão concordar com Michel Nostradamus. E pronto, pessoal. Fico por aqui, foi assim um bocadinho de literatura assim à pressa, para dizer o quê? Que quando alguém disser que só lê grandes obras, vocês não acreditem. É impossível. Porque um leitor, já fui um leitor compulsivo, confesso. Agora não. Eu gosto muito de ler desgastadeiras. Já toda a gente percebeu isso. Quando você conhecer alguém, ele diz... já ouvi o atual Presidente da República, na altura ainda comentador, portanto, isto está quase a fazer 10 anos, e nem me conformo que o Presidente da República tenha 10 anos de mandato. Lembro do Marcelo dizer na TV, quando era comentador, porque no fundo o Marcelo foi um candidato feito pela televisão, e há um ditado muito antigo nos Estados Unidos: quem tem um canal de televisão nomeia Primeiro-Ministros e Presidentes da República, ok? Foi o caso do Marcelo, que tem a pior imagem dele. E o fim do mandato dele devia ter o castigo que teve Luís XVI. Ok? Para mim, ele é um traidor à pátria. Pronto, pessoal, para dizer o quê? Para terminar este post rápido. Pronto, é assim, quando virem alguém esse que o Marcelo dizia, que lia 2 livros por noite, não sei o quê. Eu não sei quem foi o parvo que acreditou nessa merda, meu. Só acredita numa coisa dessas quem não é um leitor habitual de obras. Claro, atenção que o Marcelo é um professor doutor catedrático, meu. Ok? E com doutoramento com nota 18 ou 19. Portanto, não é um banana qualquer, mas eu tenho como um banana. Ok? E se lá vai ter um doutoramento e um mestrado, não sei o quê, não faz dele mais inteligente que nós. Ele é que dizia na televisão, eu leio 3 livros por dia, não sei o quê, e aquilo criava na opinião pública, nas pessoas que o viam, assim, isto gajo... pronto, ele dizia aquilo porquê? Como é um professor de faculdade, pode mentir com mais facilidade. Ok? A ideia que eu tinha e que tenho é que se calhar lia mais eu livros naquela época que ele dizia aquilo do que ele. Mas ele já estava ali a promover para candidato presidencial. E as pessoas... É uma tendência do povo, seja em que país for, a gente querer votar em homens ou em pessoas com que se identifique. Especialmente na inteligência, pessoal. E então, pronto, o Marcelo aproveita bem isso. Pronto, pois há também quem nunca comprei aqueles livros de autoajuda, tipo, como se tornar uma pessoa melhor, como seduzir as mulheres todas no clube que frequenta,
ou como atrair pessoas no Instagram, não sei o quê. Não peça o WhatsApp à primeira que é vos oferecer. Pessoal, claro que o mundo deu uma grande volta. O mundo deu uma volta de 360 graus. Mas eu vou dar-vos uma sugestão. E quando dou uma sugestão, apanha quem quiser. Sigam sempre o vosso instinto. Quando vocês olharem para uma pessoa, ou conversar, ou olhar para ela, e não disser uma coisa com a outra, o vosso instinto diz-vos, a gente é que não o ouve. É que é a opção. Porque eu, ao longo da vida, apanhei tanto charlatão, tanta charlatã, que vocês não imaginam, pessoal. Quando se é bonito e inteligente, as pessoas não precisam de dizer, meu. A gente tem olhos na cara para ver. Ok? Eu sei distinguir muito bem uma pessoa bonita de uma pessoa feia. Sei distinguir, claro, ouvindo, conversando, uma pessoa inteligente de uma pessoa não inteligente. Ou uma pessoa que não se dedica tanto à leitura, pode se dedicar ao tipo de artes. Artes não, porque não é uma arte, ou tipo de hobbies, pronto. Portanto, o conselho que eu dou, sigam sempre o vosso instinto. Porque a resposta está lá, pessoal. Tanto na descoberta para saber quem está do outro lado. Porquê é que se fazem muitos livros de autoajuda? Agora já não se vende tantos. Mas se lembra quem que se vendia. É um autor americano, qualquer coisa, Cartwright, assim uma coisa por aí. Pá, eu tenho dificuldades em comprar um livro de autoajuda, porque o livro de autoajuda é para ele que está a vender. A pessoa que vai comprar é como aqueles, seja como o Steve Jobs. Pá, o Steve Jobs não comprou nenhum livro para ser a mente brilhante que é, ou que foi, perdão, ou tipo Elon Musk, ou Nikola Tesla. Esses homens foram brilhantes em comprar livros, pá. O instinto empreendedor estava dentro deles. Ok? Vocês sejam sempre vocês, meu. Nunca tentem ser uma cópia de alguém, uma imitação de alguém, porque o que conta na vida é a nossa originalidade. Ok? Pronto, a gente admira certas pessoas, eu tenho pessoas que eu admiro muito, no mundo físico, dentro de pessoas que eu conheço, não sei o quê, mas pronto, eu não deixo de ser quem sou. Nunca me pus em bicos de pé, sou aquele tipo normal. Mas nunca se deixe influenciar. Eu acho que todos nós, especialmente as mulheres, que têm o chamado o sexto sentido, eu acho que na verdade a mulher não tem sexto sentido, deve ter mais 35. Não tem, nós homens é que somos mais estreitos, ó pessoal. Também não vamos para a mulher no patamar superior. Mas a mulher é igual a nós. É mais atento ao detalhe. E nós homens perdemos-nos noutras coisas. Mas a humanidade, claro que passa pelos 2 anos, mas começou connosco, ok? É uma questão de ver os prémios nobres de qualquer área, ok? Sempre os homens. Claro que as mulheres... Pá, eu aqui estou sem injusto a dizer isto, porque as mulheres durante séculos, milénios, foram o negro do homem, pá. Ok? A mulher praticamente liberta-se do jugo do homem, do fosso que a separava, em meados do século passado. Portanto, na minha ótica, as mulheres, digamos, são livres há 100 anos, 125 anos, por aí. Porque até aí as mulheres nem votavam. As mulheres, repare, nem podiam decidir quem é que as podia governar. Atenção, estou a falar no mundo ocidental, agora imaginem no mundo árabe. Ainda hoje andam de burca. Ok? Pronto, pessoal. Pronto, foi só isto que vos queria dizer. Nunca se deixe impressionar por quem lê muito. Porque também a pessoa pode ler coisas que... Imagina que eu só lia destas merdas. Ok? Pinta Costa, Carolina, aqui como é que ele se chama? O Veiga. Que isto ia-me pôr mais culto? Ia-me dar um conhecimento geral da habilidade deles e da vida deles. Pronto, isto para dizer o quê? Isto não são livros, isto é papel higiênico encadernado, opção. Ok? Entre esta merda e almanacs do Walt Disney, os almanacs, mas sem qualquer sombra de dúvida. O almanac, com Patinhas, com os sobrinhos, com o Donald, enfim, dão-nos mais diversão e até nos alimenta mais a mente.
Nós temos um campeão do mundo de xadrez, que é o Magnus Carlsen, que está, nos dias de hoje, cotado como um dos melhores xadrez de sempre. Ele sabe como é que ele se prepara para os torneios, para grandes torneios, para grandes embates. Por isso ali a ler livros de xadrez, não, lê almanacs do Walt Disney, pessoal. Ok? Porquê? Porque as pessoas que leem, a ideia que eu tenho, as pessoas que leem almanacs do Walt Disney depois de ser, digamos, do fim da adolescência, já são pessoas assim um bocadinho, já estão na idade adulta, a leitura dos almanacs a mim diz-me qualquer coisa, ok? Note que a pessoa não quer deixar morrer a criança. Pá, nenhum homem pode deixar morrer a criança que tem dentro de si. No dia em que isso acontecer, vocês morreram a primeira vez e morrem a segunda, quando morrerem fisicamente. Vocês nunca deixem morrer a criança que tem dentro de vocês. Brinquem quando tiverem que brincar, sejam divertidos, pronto, cada um tem o seu hobby, se for de carrinhos. Há mulheres que não colecionam bonecas, pá. Há mulheres hoje que já têm filhos e não colecionam Barbies, por exemplo. Agora, até há Barbies com diabetes tipo 1, que eu já vi um post aí. Pronto, eu sugiro a todos, pá, que nunca deixem morrer a criança que há dentro de vocês, ok? Porque aí está a imaginação, aí está a criatividade, aí está uma forma de também dizermos às pessoas que somos sadios, ok? Porque eu tanto leio este papel higiênico encadernado, como leio essa, como leio Miguel Sousa Tavares, leio Garrett. Há um autor que eu não gosto muito e é muito falar e badalado em Portugal, que é Fernando Pessoa. Já li, não gostei. Fernando Pessoa morreu jovem, morreu com 44 anos. Pronto, era um homem cheio de vícios e no único livro que eu li dele, agora não me estou a recordar o título, vi que aquilo era escrito por um homem amargurado. E um livro escrito por um homem amargurado é mesmo, sei lá, socialmente sempre a queixar-me dos meus problemas pessoais. Mas sob uma interposta pessoa. Ou com... pronto, imagina, estamos a falar e eu estou sempre a lamentar-me. Pá, há um ditado que diz muito antigo: fujam sempre das pessoas que tudo se lamentam, ok? Pronto, uma vez ou duas, a gente ouve. Ora, por sistema não. Por sistema está aí uma pessoa já, digamos, com um problema psicótico. E pronto, pessoal. Assim de leitura para dizer o quê? Pronto, para terminar. Que nunca se deixe enganar quando um gajo diz que lê muito. Tudo bem, para ler, pronto. Ele se ler um livro muito sobre xadrez, basta não boas de xadrez. Se ler obras de vários autores, ele vai ficar mais culto, mais conhecedor, mas isso não lhe dá inteligência, pessoal. A inteligência está connosco. Já se nasce. A inteligência nasce. Porque se vendesse no hipermercado, você só via um gajo com carrinhos a comprar, não é? Aquela merda esgotava. Portanto, porque neste país eu tenho notado ao longo da minha vida que quando há alguém que diz que lê muito, os outros parece que se aninham. Nada. O gajo lê para onde deixem ler. Quando alguém me diz que lê muito, eu questiono logo, assim pergunto, pá, mas estás a ler o quê neste momento? Pá, nem que ele me diga Saramago, que quiser. Eu gosto por acaso muito de ler Saramago. Só não concordo com ele politicamente, não é? E atenção que José Saramago foi é o nosso segundo Prémio Nobel da Literatura, e estamos a falar de um homem que nunca conheceu o interior de uma faculdade. Era serralheiro. Portanto, isto para dizer o quê? Vocês, para se tornarem um escritor fabuloso, não precisam entrar numa faculdade. Basta ser inteligentes, ter uma mente desenvolta. Pá, Albert Einstein já dizia, baseado no cálculo matemático, não é? Estamos a falar de um grande físico, de um dos maiores físicos de sempre. Estará para a humanidade como Nikola Tesla, ok? O Einstein já dizia A leva-nos a B. A imaginação leva-nos a todo lado, pessoal. E as pessoas com imaginação e muito criativas são as pessoas que geralmente criam coisas novas. Ao princípio são olhados assim, digamos, com alguma desconfiança, e até provarem que de facto, porque quando aparecem mentes brilhantes, tipo Elon Musk, o Elon Musk começou
por criar o PayPal.